Muito boa noite a todos vocês. Uma honra, uma alegria estarmos juntos na casa do Senhor para adorá-lo, para louvá-lo, para engrandecer o seu nome. Hoje vocês puderam perceber que temos um culto diferente em nosso campus. Estamos relembrando e celebrando o centenário da primeira formatura do NASP, que aconteceu exatamente em dezembro de 1922. Estamos antecipando um pouquinho esse tempo, para poder relembrar essa história. E eu quero convidá-lo a abrir a palavra de Deus comigo, para iniciarmos esse momento de estudo e de celebração. Abra sua Bíblia em Salmos capítulo 78. Salmos 78, versículo 3. E vamos ler juntos a palavra do Senhor nessa noite. Abra sua Bíblia, Salmos 78 e o verso 3. E a palavra do Senhor nos diz: o que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais, não o encobriremos a seus filhos. Contaremos à vindoura geração os louvores do Senhor, e o seu poder e as maravilhas que faz. Ele estabeleceu um testemunho em Jacó, e instituiu uma lei em Israel, e ordenou a nossos pais que os transmitissem a seus filhos, a fim de que a nova geração os conhecesse, filhos que ainda hão de nascer, e se levantassem por sua vez, os referissem aos seus descendentes, para que pusessem em Deus a sua confiança, e não se esquecessem dos feitos de Deus. Há 2 sábados, nós relembramos o dia 22 de outubro de 1844. Toda a igreja, todos os cristãos adventistas estavam aguardando a gloriosa vinda de Cristo. E Ele não veio. Ele não veio. E naquele momento em que Jesus não veio, criou-se um grande desapontamento, como conhecemos a história. A igreja adventista passa a existir. E nós, como movimento, começamos a nos desenvolver. Em princípio, era apenas um pequeno grupo de pessoas, compostos de homens e mulheres, jovens e crianças. Não tínhamos ainda um nome sequer. Éramos conhecidos como adventistas sabatistas, e assim foi por cerca de 16 anos, até chegarmos a 1860. O primeiro segmento da igreja que foi aberto foi a obra de publicações em 1848. O segundo segmento foi a organização da Associação Geral em 1863. E o terceiro segmento foi a obra de saúde em 1866. Mas eram passados cerca de 28 anos, e nós ainda como movimento não tínhamos uma só escola formal, uma só escola em nosso sistema educacional. Quando Deus apareceu a esta profetisa, a esta porta-voz, Ellen White, no mês de janeiro de 1872, e lhe concedeu uma visão. E nesta visão Deus mostrou e revelou de que ela deveria orientar a sua igreja para que abrisse um sistema de escolas. E assim nasceu a primeira escola da igreja adventista, que está aí na tela. Este foi o primeiro professor desta escola. O seu nome era Goodloe Harper Bell. Aí está o nome dele. E esta é a primeira escola da igreja adventista do sétimo dia em 1872. 3 anos se passaram, a escola se tornou agora em uma faculdade, famoso, conhecido como Battle Creek College. Foi aberto em janeiro de 1875 com 200 alunos.
E assim a igreja começa a crescer no campo da área da educação. E queridos, um dos elementos mais importantes na história da educação adventista foi quando ela se despertou para a formação de missionários. Ela fundou institutos de missão para fundar e para educar e para formar homens e mulheres jovens que sairiam do seu território, que sairiam de seu país para poder servir a Deus em outras terras, em outros campos. E a escola fundou 2 institutos de missão. Um deles está na tela, Union College, no Nebraska. O outro em Battle Creek, o Battle Creek College. Foram nesses 2 institutos de missão que os primeiros adventistas do 7º dia chegaram e estudaram para poder estar aqui na América do Sul. Esses jovens se prepararam, aí estudavam escandinavos, franceses, aí estudavam alemães, cada um tinha aula na sua própria língua, para poder sair dali e ir para o campo missionário e servir a Deus, falando em sua própria língua. Dessa forma, nós podemos observar que houve um avanço em meio àqueles que estavam trabalhando pelas missões. Mas é interessante notar que houve um fenômeno dentro do contexto do evangelicalismo e do protestantismo americano. Esse fenômeno foi conhecido como o movimento do estudante missionário ou estudante voluntário. Esse movimento era composto de jovens de várias denominações. E este movimento tinha um lema. Notem o lema deste movimento: evangelizar o mundo nesta geração. Este era o lema destes jovens. E eu quero alertar muitos de vocês que estão me ouvindo nesta noite e também pela internet. Muitos jovens cristãos adventistas se uniram a estes jovens e participavam desses encontros para poderem também saírem para o campo missionário. E nesta época, amigos, territórios como a Índia, a China, o Japão, a Oceania, as ilhas do sul do Pacífico eram considerados como lares para esses jovens que saíam de forma totalmente desprendida para poder dedicar a sua vida à missão. Saíam rumo ao mar. Dentre eles, muitos jovens adventistas. Mas há um detalhe fundamental nessa história, amigos, que nós precisamos narrar nessa noite. Esse continente que você está vendo na tela é o nosso continente. Entre a igreja adventista, a América do Sul era conhecida como o continente esquecido. Por que isso, pastor? Porque não havia presença de adventistas até o início da última década do século XIX. Em 1890, não havia sequer um adventista na América do Sul. E assim, nós recebemos um nome, o continente esquecido. Porque ninguém se dispunha a vir para a América do Sul. Ninguém se dispunha a trabalhar nesse continente cheio de desafios, cheio de doenças tropicais. Mas alguns jovens, eles aceitaram o desafio e vieram para cá. Quem foram eles? Aí estão eles. Augustus Stauffer, da esquerda. No meio está Nolan, Claire Nolan. Claire Nolan, vamos voltar. Aí estão os primeiros missionários. Aí estão eles. Primeiro, Augustus Stauffer, Claire Nolan e Elvin Schneider. Eles vieram para a América do Sul em 1891. Em maio chegaram aqui na
América do Sul, foram para o Uruguai e depois seguiram para a Argentina. Mas quando chegaram na Argentina, perceberam a grande dificuldade que havia na pregação do Evangelho, porque a Argentina naquela época passava por uma terrível crise financeira. E um desses jovens, o primeiro da esquerda, chamado Augustus Stauffer, disse aos seus colegas: escutem, eu vou tentar a sorte no Brasil. E ele então pegou um navio em Buenos Aires e aportou em território brasileiro, no Rio de Janeiro. Pegou o trem, subiu a serra, foi até São Paulo. Pegou um outro trem e veio até o interior de São Paulo com um propósito. Ele veio aqui para vender livros. Ele queria pregar o Evangelho através da literatura. E ele começou a vender livros. E o livro que ele mais vendeu naquela época era o livro Grande Conflito. E assim, uma senhora comprou um livro dele. O seu nome era Maria. Maria tinha uma neta. E a neta era uma moça bastante desprendida. E ela arrumou um rapaz que era o seu namorado. E esse rapaz, um dia, perguntou para a sua namorada: escuta, você não tem nenhum livro lá na sua casa que eu possa ler? Esse jovem, ele falava várias línguas, o alemão, o português, o francês, o inglês, falava o tupi-guarani. E então a namorada disse: olha, a minha avó comprou lá um livro, eu acho que eu vou trazer para você. E ela então trouxe o livro para ele ler. E ele começou a ler esse livro. O livro era O Grande Conflito. Esse jovem já guardava o sábado, porque ele estudava a palavra de Deus detidamente. E ele guardava o sábado. E queridos, quando ele leu a obra O Grande Conflito, ele perguntou: eu quero mais literatura dessa autora. E mandaram pelo correio o livro Caminho a Cristo. E ele então, lendo a Bíblia, a palavra de Deus, O Grande Conflito e Caminho a Cristo, esse jovem, com 23 anos de idade, pediu para ser batizado. Um pastor da Argentina, que era o único pastor em todo o continente sul-americano, chamado Frank Westphal, saiu da Argentina para realizar o primeiro batismo em solo brasileiro. O nome desse jovem era Guilherme Stein Jr. E esse jovem, meus queridos amigos que me escutam nesta noite, foi batizado em abril de 1895, nas águas do rio Piracicaba, a cerca de 80 quilômetros de onde nós estamos. Esse foi o primeiro adventista brasileiro batizado em nosso país. Mas atentem para isso. Um ano depois, já havia uma certa liderança da igreja e ele foi chamado para trabalhar como professor. Ele era um jovem culto. E então chamaram para ele ser professor da primeira escola paroquial da igreja em Curitiba. Em 96 ele assumiu o comando dessa escola chamada Colégio Internacional de Curitiba. E Guilherme Stein foi ser professor ali. E queridos, eu vou contar algumas histórias para vocês. Ouçam com atenção. Enquanto ele era professor dessa escola, a sua escola começou a fazer tanto sucesso, tanto êxito, que o dono da maior escola de Curitiba, chamado Colégio Alemão, soube do sucesso da escola do professor Stein. E um dia, o dono desse colégio alemão chamou o professor Stein para um diálogo na sua sala. E ele disse ao professor Stein: professor Stein, eu estou sabendo do sucesso da sua escola. E eu estou aqui para lhe fazer um convite. Em cima da mesa havia um contrato. Nessa época, o professor Stein ganhava 60 contos de réis. E sobre a mesa estava um contrato de 180 contos de réis, 3 vezes o salário dele. E o professor, diretor, disse ao professor Stein: por favor, o senhor é muito bem-vindo para trabalhar conosco em nosso colégio, é o maior colégio de Curitiba.
basta apenas assinar o contrato. O professor Stein olhou o contrato, se dirigiu ao diretor da escola e disse: meu querido diretor, eu lhe agradeço o convite, mas eu quero dizer ao senhor de que eu não trabalho por salário, mas eu trabalho por vidas, eu trabalho pela salvação das pessoas. Esse jovem se levantou, saiu e voltou ao seu trabalho. No ano seguinte, em 1897, o professor Stein iria abrir a primeira escola oficial da Igreja Adventista em solo brasileiro. Esse colégio ficou conhecido como o Colégio Superior de Gaspar Alto. Aí está ele. Esse colégio era sustentado pela Igreja Adventista do Sétimo Dia. E notem, queridos, esse colégio foi o primeiro internato da igreja em solo brasileiro. Na verdade, eu posso nessa noite dizer a vocês que esse colégio é a primeira semente do NASP. É esse colégio. É aquilo que um colega meu, do professor Elder Hosokawa, diz: esse colégio, ele é a semente que inicia todo o processo de formação da educação superior no Brasil. Nesse colégio estudavam meninos e meninas que saíam dali para poder pregar o evangelho em todo o território brasileiro, bem como no Paraguai, no Uruguai, na Argentina, no Chile, Bolívia. Aí saíram muitos jovens para pregar o evangelho. Esse colégio foi fundado em 1897. Mas algo aconteceu interessante, porque a igreja ela começou a se difundir mais para o sul do Brasil, e em 1903 os indivíduos que moravam, os adventistas que moravam mais ao sul do território brasileiro, começaram a dizer: escutem, tragam uma escola para mais próximo de nós, essa escola em Santa Catarina está muito distante. E eles então pararam de operar o colégio de Santa Catarina e transferiram para esse colégio na cidade de Taquari, a 60 quilômetros de Porto Alegre. E aí funcionou o internato da Igreja Adventista em 1903 até 1910, quando ele foi fechado. E assim, a Igreja Adventista ficou sem colégio de internato por cerca de 5 anos. Mas eu quero mostrar agora uma importante gravura para vocês. Eu quero mostrar a história de um casal de jovens que estudou naquela escola que eu mostrei, o Union College. Ele, John Bem. Ela, Augusta Bem. Ele, filho de um fazendeiro riquíssimo, que decidiu estudar teologia para ser um missionário com sua esposa. Seus amigos, suas amigas disseram: escuta, John, o que você tem na cabeça? Você vai sair do seu território, vai sair da América para ser um missionário num local que você não conhece. Você está sujeito a pegar doenças tropicais, vai morar num local que não tem a menor condição. Ele disse: amigos, nós decidimos servir a Deus e assim o faremos. Pegou sua esposa e veio para o Brasil. Veio com algum dinheiro no bolso. O seu pai, um fazendeiro, havia lhe dado a parte da fazenda que lhe pertencia. E assim ele veio para o Brasil. E queridos, agora entra em cena uma história que talvez poucos de vocês conheçam. Aonde este jovem veio morar? Aonde esse casal veio morar? E eu quero mostrar para vocês agora, nessa imagem, eles vieram morar na colônia de Campos Sales. Pastor, aonde fica essa colônia de Campos Sales? Fica exatamente a 25 quilômetros de onde estamos, na cidade de Cosmópolis. Ali vieram eles morar. E conta o relato que eles alugaram uma casa simples, singela, porém não sabiam que a casa estava com as telhas todas quebradas. E na primeira noite que eles foram dormir, veio um temporal e a chuva caiu torrencialmente. E eles tiveram que dormir em cima da cama com o guarda-chuva aberto. Assim foi a primeira noite deles aqui em Cosmópolis. Mas queridos,
O que mais aconteceu? O que o pastor Ben fazia enquanto morava na colônia de Campos Sales, atual Cosmópolis? Ele fazia evangelismo. Ele pegava o trem de Cosmópolis e vinha pregar o evangelho aonde, pastor? Exatamente na cidade que você está vendo aí, Arthur Nogueira. Aí ele pregava o evangelho, convertendo várias e várias famílias de fala alemã. Mas pastor, aonde mais ele veio pregar o evangelho, pastor? Ele veio pregar o evangelho em um pequeno município que naquela época era conhecido como Guaiquica. Pastor, que município é esse? Esse município é a atual cidade de... Vamos passar aí o slide? Aí está. O município de Guaiquica. Atual Engenheiro? Quantos de vocês já foram até o postinho de Engenheiro Coelho? Deixa eu ver as mãos. Se você foi ao postinho, o postinho era a antiga estação ferroviária de Guaiquica. Portanto, se você pisou no postinho, você pisou no solo onde o pastor Ben pisou muitas vezes. Essa história, amigos, está registrada nos livros. Quantas famílias foram evangelizadas em nosso território? E a pergunta que fazemos é: o que Deus tinha preparado para esse campus? O que Deus tinha? Um jovem que saiu do seu país e veio evangelizar esta região onde estamos, onde está localizado o NASP Campus Engenheiro Coelho. Essa é uma belíssima história que você jamais poderá esquecer, porque o NASP começa por essas bandas. Mas a história não termina aí, porque logo um ano depois, o pastor vai trabalhar em um município chamado Nova Europa. Quando ele chega em Nova Europa, ele se depara com um grupo grande de jovens fortes, jovens sadios, e ele chegava para os jovens e dizia: escutem, o que vocês estão fazendo aqui? Vocês precisam ir para a escola, se preparar para serem pastores, enfermeiros, professores. E os jovens diziam: mas pastor, nós não temos uma escola, aonde nós vamos estudar? E aquilo feriu o coração do pastor Ben de uma tal maneira. E naquela época, amigo, pastor Ben saiu para poder conversar com a liderança da igreja no território brasileiro. Havia apenas uma união no Brasil inteiro, chamada União Brasileira. E ele procurou o presidente da União Brasileira. Seu nome era Frederic Spies. E assim, eles saíram visitando várias fazendas no interior de São Paulo e também algumas na capital de São Paulo. E uma das fazendas que eles visitaram na região sul de São Paulo foi esta que está aí. Esta foto é de 1914, 1915. Aí está o pastor Ben agachado, à esquerda no chão. À direita está o pastor Lipke com a mão no queixo, de bigode. E assim, eles decidiram pela compra desta fazenda. Com a enxada em pé, estava o dono da fazenda, o senhor Pantaleão Tyson, que não era adventista, mas depois se converteu ao adventismo. E assim, queridos, a Comissão da União Brasileira se reúne em 1915. Eu preciso voltem. E aí está a Comissão da União Brasileira. Eu vou mostrar agora. Dentre eles, estava ali um líder da Igreja Mundial. O seu nome era William Spicer, que era secretário da Associação Geral. E esse homem, estando ali com o presidente da União Brasileira, eles foram interrogados. Nós precisamos comprar um território para construir uma escola de formação de jovens missionários. Todos escutaram a necessidade, todos se convenceram de que deveriam comprar uma escola. Mas, como vocês bem conhecem a história, o que aconteceu? Perguntaram para o tesoureiro da União: quanto nós temos em caixa? E o tesoureiro disse: nós não temos o suficiente. A fazenda custava $7.000. A igreja tinha apenas $4.000. Não tinha o dinheiro. E então,
Prontamente, eles começaram a se levantar, encerraram a reunião, não temos dinheiro, mas naquela reunião estava uma mulher, que era a secretária que estava tomando nota das atas da reunião. Seu nome? Isadora Spies, esposa do presidente da União Brasileira. Esse homem que está aí, Frederico Spies. E quando eles começaram a se levantar para ir embora, ela disse: irmãos, 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 parem um pouco, parem um pouco. E ela então fez um apelo a esses homens que se levantaram para ir embora. E ela disse: irmãos, precisamos prosseguir pela fé. Eu creio que o tempo chegou no qual nós devemos prosseguir e estabelecer nosso sistema de escolas, como em outros campos. Quando chegar o tempo de avançar, Deus achará seus homens e providenciará o dinheiro necessário para o projeto. Não hesitemos, disse ela, mas prossigamos pela fé, pois a obra de quem? Do Senhor. Quando a voz dessa mulher se levantou, aqueles homens se assentaram de novo. E eles repensaram. Aquele jovem que deu a ideia da compra da fazenda, John Bem, tirou $2.000 do seu bolso e colocou sobre a mesa e disse: eu vou emprestar $2.000 para a compra desta fazenda. Quando a igreja tiver esse recurso, ela me devolve. E ele colocou $2.000 da sua herança que o seu pai havia dado. E com $7.000 compraram a fazenda do que hoje nós conhecemos, o Campus São Paulo. Esta é a primeira foto que se conhece do NASP. Esta é a primeira foto que nós temos a respeito da história da nossa instituição. Essa foto foi tirada em maio de 1915. Vocês estão vendo lá no canto esquerdo superior, ali estava uma barraca que funcionava o refeitório, a igreja, a sala de aula, tudo acontecia naquela barraca. Ao lado direito haviam barracas brancas, onde eram os dormitórios dos alunos. Assim começou o NASP, humilde começo. Assim começou a sua história e a minha história, no meio do barro, das vacas, dos carrapatos, dos cachorros. Assim começou o NASP. E assim, você tem os primeiros diretores. Aí está à direita, pastor John Lipke, e à sua esquerda, John Bem. Foram os primeiros diretores dessa escola. Aí está a primeira aula, a primeira turma de alunos, no primeiro prédio de aulas. E aqui uma foto da primeira aula que nós temos conhecimento e registro. Uma aula de geografia com o pastor Paulo Henning. À direita, o diretor da escola, Dr. John Lipke. Aqui uma foto do dormitório masculino. Aqui eu trouxe para vocês algo que eu vou mostrar agora. Está aqui, guardado, com muito carinho. Vocês estão vendo que nesta situação, nesse momento, a igreja não tinha recursos, nem sequer para comprar tijolos e telhas. O que ela fez? Ela montou uma olaria dentro do campus da escola e ensinou os alunos a fabricarem tijolos. E eu tenho em minhas mãos um desses tijolos, de 1915. Ele pesa mais de 3 quilos. Queridos, esse tijolo foi fabricado por jovens alunos do NASP. E eu queria lembrar vocês de uma coisa. Cada tijolo que foi preparado por aqueles jovens tinha uma inscrição neles. Tinha uma palavra que caracterizava o esforço e o empenho de cada um daqueles jovens. E a palavra era salvação. Cada tijolo que foi assentado no NASP tinha como objetivo salvar as pessoas que por ali passavam, alunos, professores, pastores, pais de alunos, comunidade. Salvação. Essa era a palavra.
Essa era a verdadeira razão da existência daquela escola. E é assim até os dias de hoje, pela graça do Senhor Jesus Cristo. Dessa maneira, queridos, eu quero avançar para a conclusão da minha fala nesta noite, mostrando para vocês mais algumas imagens e contando talvez uma outra história que marcou esse momento. Deem uma olhadinha no quarto das moças em 1922, aí está. Assim era o quarto das meninas. Que tal? Legal, não é? 2 camas, bastante privacidade, não é? Uma janela boa com bastante oxigênio. Eu acho que vocês gostariam de morar num local desse, não é? Tinha um belo ar-condicionado também, frigobar, natural, não é? Vamos ver o quarto dos rapazes, como é que era? Aí está o quarto masculino. Eu estava olhando hoje à tarde. O quarto masculino. Eu até me confundi, porque ali na parede parecia até um roteador, não é? Que estava distribuindo sinal. Aí está, meus queridos, um quarto masculino. Professor, e a preceptoria, como é que era? Aí está a preceptoria, amigos. Tinha uma lareira. Olha que legal. Estão vendo só? Assim começou o NASP. E era muito frio lá em São Paulo, muito frio, muito frio. As jovens vinham se aquecer da beira desta lareira. Mas, queridos, e o refeitório, como é que era? Olha aí o refeitório. Percebam que cada mesa tinha uma pessoa que cuidava, ele era chamado o pai ou a mãe da mesa. De um lado sentavam os rapazes, do outro sentavam as moças. E a conversa era comandada pelo pai da mesa ou a mãe da mesa. Assim funcionava o refeitório naquela época, não é? Muito diferente de hoje, não é? Aí está. Assim, amigos, avançando, eu quero contar a vocês uma história. Para aqueles que têm bom conhecimento histórico, 1915, a escola nasce em meio à Primeira Grande Guerra Mundial. E não foi um momento fácil. Os alunos tinham que trabalhar das 10 da manhã até as 5 da tarde. E as aulas, professor, eles tinham aula das 7 da manhã às 10 da manhã. O resto do tempo trabalhavam o dia inteiro. Por quê? Porque não havia comida. Se eles não plantassem, não colhessem, não teriam que comer. Mas, queridos, não se assustem, porque o inimigo não queria que essa escola existisse. Quando ela surgiu, como vocês viram no vídeo, falava-se o alemão, falava-se o português. Muitas aulas eram em alemão. E um dia, um repórter estava passando pelo portão do colégio e ele ouviu um professor falando em alemão com um aluno que falava alemão. E a guerra estava acontecendo. Esse repórter foi até a redação do seu jornal e criou ali uma manchete no jornal. E a manchete dizia: alemães constroem fortaleza no Capão Redondo. Ele pegou a primeira página do jornal, foi até o exército e levou para o coronel Pedro Campos. E esse coronel pegou 130 soldados. 130 soldados. E ele foi até o Capão Redondo. Com que propósito? Ele foi prender todos os que ali estudavam e ali trabalhavam. 130 soldados. Ele pegou. E assim, o que aconteceu? Eles passaram na casa do diretor da escola em Santo Amaro, o pastor John Lipke. Prenderam ele, colocaram ele em custódia. Depois, foram até o Capão Redondo, aonde estava o colégio. Cercaram o colégio com 130 soldados do exército. Chamaram quem estava lá presidindo, que era o pastor John Bem. Pegaram
a manchete do jornal e perguntaram: nós queremos saber se esta informação é correta. Isso aqui é uma fortaleza dos alemães? O pastor John Bem chamou o coronel e lhe disse: por favor, entre, vamos conhecer o nosso ambiente. Chamaram os alunos, foram dar uma volta no campus. O coronel começou a ficar mais tranquilo. Enquanto isso, chamaram as alunas que trabalhavam na cozinha e pediram que elas fizessem um bom tacho de suco de uvas. Fizeram o suco de uva, serviram para todos os soldados. E não mais do que isso, colocaram todos eles na capela. E ali cantaram o hino nacional brasileiro, o hino da independência do Brasil. Gritaram: viva o Exército, viva o Brasil! Junto com o coronel estava o jornalista que havia feito a manchete do jornal. O coronel chamou o jornalista e disse: vem aqui. Esse jornal que você escreveu não vale nada. E para pagar o que você fez, você vai voltar a pé para São Paulo. Voltou 20 quilômetros a pé para São Paulo. Assim era, e nesse contexto surgiu o NASP, amigos. Mas nessa noite eu quero mostrar para vocês aqueles que fazem parte da primeira formatura de alunos. Aí estão eles. 9 alunos, 9 jovens que iniciaram toda a caminhada de formandos dos mais de 30.000 alunos que já se formaram no NASP. Esses foram os primeiros. Pastor Estêncio, quem são eles? Vou apresentá-los agora a você de uma forma especial. Vejam com atenção quem são os primeiros formandos da primeira formatura. Aí está o local da primeira formatura. Eu quero mostrar para vocês aqui rapidamente. Nosso tempo já se esgotou, mas eu quero mostrar para vocês o local e como foi a primeira formatura. Nós vamos mostrar que a formatura não aconteceu num prédio, num edifício em si, mas aconteceu em meio apenas a uma tenda, uma lona. Aí está, uma grande tenda. Naquela tenda branca foi realizada a primeira formatura do NASP. O local onde está essa tenda é exatamente o local onde está o prédio do ensino médio, em frente à capela do NASP São Paulo. Nesse local, 9 alunos receberam o seu diploma. A programação começou na quinta-feira. Sexta-feira, houve a continuidade da formatura. No sábado, o presidente da divisão sul-americana pregou um belíssimo sermão, desafiando os alunos a servirem a Deus em terras missionárias. E então, no domingo, eles receberam um diploma. 9 alunos. Quem são eles? Vou mostrar a vocês. Aí está, Rodolfo Belos, presidente da União Sul Brasileira e depois da União Este Brasileira. Teresa Filonina, uma baiana, foi professora em São Paulo, no Rio de Janeiro e depois no Espírito Santo. Depois, Domingos Peixoto, gaúcho, primeiro diretor brasileiro do UNASP, 1940. Foi um grande administrador. Depois, Adelina Zorubi, filha de sírios, trabalhou na área de saúde, fez um belíssimo trabalho de serviço social em território brasileiro. Guilherme Denis trabalhou como professor de teologia e também depois ele se graduou em direito e trabalhou nessa área. Mas agora eu quero chamar a sua atenção, porque os próximos 4 alunos são especiais. Por quê, professor? Porque desses 4 alunos que você está vendo, 4 alunos que vocês estão vendo, formaram 2 casais. Não há nada melhor
do que você escolher a sua cara metade no NASP. Não esqueçam isso. Não percam essa chance. 4 dos 9 alunos formaram 2 lindos casais que foram extremamente úteis ao serviço de Deus. O primeiro casal, Isolina e Luiz Waldvogel, trabalharam como redator. Ele trabalhou como redator e ela como tradutora e poetisa na Casa Publicadora Brasileira. Pastor Adolfo Berger trabalhou na área de agronomia, ajudou na fundação da Superbom, juntamente com a sua esposa Alma Meyer, que também dedicou-se ao trabalho de forma tremenda. A Alma Meyer se formou com 20 anos de idade. Mas nesse momento, queridos, eu quero fazer a vocês uma surpresa. Eu quero chamar aqui nesse momento, uma aluna da primeira turma de formandos de 1922. O seu nome? Isolina Waldvogel. Saudação. Eu me chamo Isolina Avelino. Nasci em Natal, no Rio Grande do Norte, em 1892. Desde criança, gostava de ler e escrever e me tornei fluente em inglês e francês. Em 1915, conheci a mensagem adventista, me batizei e vim para São Paulo estudar no Seminário Adventista, conhecido atualmente como o NASP. Aqui, conheci o meu amado esposo, Luiz Waldvogel. Casamos e adquiri o seu nome, o seu sobrenome, e por isso fiquei conhecida como Isolina Waldvogel. Em 1922, participamos da primeira cerimônia de formatura. Eu, professora, e ele, pastor. Logo fomos trabalhar na Casa Publicadora Brasileira, onde tive o privilégio de traduzir alguns livros da senhora Ellen White para o português, dentre eles, O Desejado de Todas as Nações, e escrever muitas poesias. Hoje, estamos comemorando o centenário da primeira formatura. Para tanto, declamarei a poesia que foi feita para esta memorável cerimônia. Rumo ao mar. Já possamos ainda revê-los no sorridente porvir. Sim, fortes, valentes, enfrentaremos o mar. Ainda que inexperiente os ventos sabe acalmar. Desse porto de bonança, que sem perigo ou tristeza nossa vida foi tão mansa, qual rumo ao mar. Proclamemos essa mensagem sem temor. Mas, se durante a viagem desfalecer-nos o vigor, dá no teu amor. Amém. Oremos. Querido Deus, estamos aqui em Tua casa, com o coração agradecido, porque de uma maneira grandiosa, poderosa, Tu tens guiado a Tua igreja, o Teu povo, através de todos os tempos, todos os séculos.
Tu tens o comando e o controle de todas as coisas em tuas santas mãos. E nós, Senhor, como teus filhos, nós te louvamos e te agradecemos, porque um dia tu colocaste no coração de jovens o desejo de desbravar essas terras para fundarem aqui escolas, colégios e, sobretudo, o NASP. Nós te louvamos, Senhor, porque essa instituição existe para levar o conhecimento de Jesus Cristo a cada aluno, a cada jovem, a cada pai, a cada mãe, a cada membro da nossa comunidade que aqui reside. Permita que essa instituição, Senhor, seja um instrumento vivo em tuas mãos para abençoar a vida de milhares e milhões de pessoas em toda a face da terra. Aqueles jovens que saíram daquela colina e partiram rumo ao mar, Senhor, eram 9. Hoje, somos milhares. Dá-nos, Senhor, esse desprendimento, essa disposição de nós trabalharmos, pregarmos e testemunharmos de Jesus, até que a última pessoa na terra escute a tua verdade. Assim, Senhor, usa-nos, conceda-nos a tua graça, o teu amor, e agora despeça-nos com a tua bênção e com a tua paz. E que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai, a comunhão do Divino Espírito estejam com todos nós, pois oramos em nome de Cristo Jesus. Amém. Dê um abraço na pessoa que está ao seu lado e deseje um feliz sábado para ela. Feliz sábado. A saída, vocês poderão passar no hall da igreja e visitar uma exposição especial